Fala queridão e fala queridona. Cá estamos nós em mais uma gravação especial para conversar sobre um assunto que é um dos melhores assuntos que a igreja precisa conversar. Está comigo aqui do meu lado a Dominique Smith, você está vendo ela aqui? Oi. Hoje nós somos uma bancada de entrevistadoras e a gente vai conversar com uma pessoa que, se você já clicou aqui, você já sabe quem é ela, mas você não sabe quem é ela segundo aquilo que eu vou falar agora. A Miriam, como nem sei como se fala, Arndt, é assim que se fala? Arndt. Depois a gente vai corrigir melhor isso daí. Ela é casada com Wesley Dias, ela não tem filhos, nasceu em São Joaquim da Barra, em São Paulo. Ela viveu sua infância e juventude com seus pais e irmãos mais novos, o Júnior e Ruth, filha de pais cristãos. Foi missionária por 7 anos, a gente vai ver essa história de ela ter sido missionária junto às missões Asas de Socorro, atuando nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Ela se formou-se em serviço social e desde 2011 ela atua como assistente social na área da infância e juventude em serviços de acolhimento institucional de abrigos e famílias acolhedoras. Ela coordena o projeto O Bullying Não Tem Graça e foi recentemente habilitada no programa de acolhimento familiar de Valinhos há 2 semanas. Ela está desfrutando desse privilégio de acolher 2 belas garotinhas que não vão aparecer hoje aqui, mas oportunamente a gente vai trazer elas para vocês conhecerem. Não, acho que não pode, né? Não pode. Ela vai até me explicar porque não pode colocar. Mas elas são belas, só quero que vocês saibam que elas são muito belas. Está com a gente aqui a Miriam. Fala aí, Miriam. Gente, é um privilégio poder estar aqui compartilhando, né, um pouquinho das portas que Deus abriu para que eu pudesse trabalhar. E acho que vai ser uma conversa muito boa, porque muita gente precisa conhecer mais sobre acolhimento. O objetivo da gente conversar hoje, só para todo mundo ficar na mesma página com a gente, é tentar esclarecer as modalidades de abrigos sociais e incentivar o público cristão a se envolver com essas diversas modalidades, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui entender é que todas essas modalidades, elas estão disponíveis, são modalidades governamentais e que existem já pessoas atuando com todas essas entidades, com todos esses abrigos, com todas essas instituições, e tem pessoas da igreja também mexendo com tudo isso. Mas, de modo geral, isso não acontece tanto quanto poderia. Mas, ao invés de a gente ir já para o cerne do problema, vamos no passo a passo, né, Miriam? Vamos devagarzinho para as pessoas poderem ficar com a gente aqui, para ser um ambiente acolhedor, né? Ô, Miriam, deixa eu começar com a tua jornada aqui. Eu quero entender como é que foi a tua infância nesse lar cristão e como é que você foi parar aí na missão Asas de Socorro. Então, eu cresci num lar cristão com alguns desafios, né? É um lar que não foi muito bem assim, estruturado, né? O evangelho chegou, mas os frutos não foram muito grandes, né? Infelizmente, eu tenho um pai que lida com o problema do alcoolismo, mas nesse mesmo lugar onde eu conheci Jesus, conheci o amor de Cristo através também dos meus avós, né, por parte de pai, eu tive uma rede de apoio muito grande da própria igreja, né? Então a gente teve muitas famílias da igreja que Deus usou ali como instrumento para complementar a obra, né? Então eu até digo que nesse período talvez eu experimentei informalmente o acolhimento familiar. Deixa eu entender um pouquinho só. Você está me dizendo que a sua família era uma família cristã, seu pai era um alcoólico e que você tinha uma rede de apoio de muitas pessoas da igreja. É isso? Isso. E que você, de certa forma, pôde perceber, então, esse acolhimento das famílias. Isso. A igreja, a comunidade servindo a Cristo no sentido de perceber as necessidades de uma família com disfuncional, com seus desafios e apoiar. Isso aconteceu, você está me falando, em que lugar do Brasil? Então, a gente tem, a minha mãe, né, ela é da região de São Joaquim da Barra, né, interior, mais interior ainda do que a gente aqui, né, de São Paulo. Mas o meu pai e a família toda paterna, ela é da região de Santa Catarina. Então, uma parte da minha infância, né, do 1 ano aos 7 anos, foi lá em Santa Catarina convivendo com a minha família paterna. E depois, dos 7 em diante, né, até os meus 22 anos,
convivendo com a família materna, né? Então, nesse processo, né, disfuncional, né, refém aí do alcoolismo, que a gente viveu muitas questões, muita desestrutura ali na família, a gente teve ali uma igreja unida, fortalecida, digamos que preenchendo os vazios que ficaram abertos. Né? Então, foram inúmeras famílias da igreja ali, na verdade inúmeras não, porque eu posso citar cada uma delas com muito carinho, né? Que foi complementando esses vazios e cuidando da minha família nesse problema que infelizmente, ele permanece até hoje, né? Mesmo meu pai idoso. Então, a igreja, ela fez esse papel de cuidar da nossa família nesse processo para que eu me tornasse hoje quem eu sou. Isso é muito importante numa fase que a gente está colocando sobre júdice a igreja, né? Eu conheço muitas pessoas que não frequentam igrejas e que costumam dizer assim, cara, eu prefiro servir a Cristo da minha casa, consumindo materiais que estão hoje disponíveis e não viver a hipocrisia da igreja. E aí eu sempre digo para essas pessoas que hipócritas nós teremos em todos os lugares, que isso não é um motivo pelo qual eu não deixo de trabalhar, eu não deixo de ir aos mercados, a tantas outras coisas, então eu não vou deixar de ir na igreja por causa disso. Mas o que é importante é chamar a atenção para o papel da igreja enquanto corpo, né? Você está me dizendo que a igreja, ela serviu ao seu papel enquanto corpo para a sua família, e isso fez a sua transformação ao ponto de que hoje você pudesse deixar de ser uma ajudada para ser uma ajudadora. É isso que eu entendo, né? Eu até compartilhei em sigilo a foto de uma das meninas, né? Desse final de semana que a gente teve com um grupo de amigas de oração. E eu coloquei, né? Fazendo por elas o que foi feito por mim. Né? Então, é exatamente isso. Eu estou fazendo por elas o que alguém um dia fez por mim. E esse fazer por mim mostrou de forma prática o amor de Cristo. Né? E esse amor de Cristo foi o que me permite, nos dias atuais, amar, honrar e respeitar os meus pais, né? Porque se eu olhar sem o amor de Cristo, não seria possível esse relacionamento com os meus pais. Foi muito dolorido o que a gente viveu. Mas quando eu olho na perspectiva cristã de que eles são pecadores, né? Se declaram salvos em Jesus, e eu não tenho dúvida disso, né? Mas não avançou como talvez a minha expectativa seria. Mas eles são pecadores, mas eles amam ao Senhor. Né? E aí em Cristo eu consigo também amá-los e perdoar o que passou e lembrar que eu também sou uma pecadora sujeita a um monte de coisas, né? Não é hoje especificamente o nosso objeto de conversa falar sobre as drogas, as dependências do álcool, mas até fazendo uma pontezinha aqui, aproveitando isso que você está levantando, é muito interessante que realmente existe uma doença instalada e que além dessa doença ser instalada sobre a pessoa, ela se instala sobre a família. Né? Então, assim, essa disfuncionalidade ela é muito mais complexa do que as pessoas imaginam e só quem tem efetivamente condição de poder falar sobre isso é quem viveu essa situação, como é o teu caso. Eu tive uma família disfuncional, com meu pai com episódios de violência extrema e não usava nem drogas, nem álcool. Então, assim, era uma pessoa que não foi também classificada pelos médicos com nenhum tipo de problema psiquiátrico, mas mexia com o ocultismo e, infelizmente, isso transtornava ele. Eu até diria, nós estamos num canal cristão e permite falar com essa palavra, eu acho que meu pai tinha episódios de possessão demoníaca mesmo. Então, assim, vi meu pai, por exemplo, pegando mesa posta e arrancando tudo, jogando de modo que os filhos tiveram que ser lançados do lado, porque senão iam ser queimados pela comida. Coisa que uma pessoa em sã consciência jamais faria isso. Mas voltando um pouquinho para o que você está falando, sobre o papel fundamental da igreja numa família totalmente disfuncional e o fato de que, mesmo que as pessoas tenham aceitado a salvação vicária de Cristo, a transformação não tem um nível de profundidade, porque as pessoas não têm as disciplinas espirituais necessárias para poder se transformar, ou muitas vezes o nível de doença que as pessoas têm acabam atrapalhando essa caminhada, né? Então, eu acho que cabe em outro momento, você tem muita coisa para falar, a gente até falar mais sobre isso também, né? Porque isso, senão a gente teria condições aqui de ficar o episódio todo. Para fazer um bate-bola, até para passar para a Dominique, a gente vai dividir um pouco aqui a nossa conversa entre eu e ela contigo. Tá contigo agora, Domi. Você falou um pouquinho sobre a sua infância, mas você mencionou Sul
E São Paulo, interior de São Paulo. E onde entrou a Amazônia? O que te levou a atuar como missionária na Amazônia? Explica. Cadê esse gap? O que aconteceu? A mesma igreja que me acolheu e que me deu a base, né, para muita coisa, né, também era uma igreja muito missionária. Muito, muito, muito. Com 9 anos eu entendi o amor de Jesus. E de uma forma muito simples, nada mirabolante. Só que eu era uma pecadora e que existia alguém que podia perdoar meu pecado e me dar esperança na vida. Então isso foi suficiente. E a outra parte que foi suficiente foi ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, foi isso que aconteceu. Eu só entendi muito simplesmente o que tinha que ser feito. E quando eu via, né, missionários indo na igreja e falar do ministério, falar dos desafios do campo missionário, aquilo enchia meu coração, assim. Me dava, assim, uma vontade de ir embora com eles, né? E aí, quando eu estava no ensino médio, eu naquela fase, sabe, que seus amigos estão escolhendo que profissão, o que eu vou ser quando crescer, né? Sim. E ainda também a minha família não tinha muitos estímulos para a questão de faculdade e tudo. Aí eu ficava assim, Deus, mas também mesmo que eu quisesse, eu não quero fazer faculdade, eu queria servir ao Senhor, mas como que eu vou fazer, né? E aí jovem, né? Jovem, e tipo, mas como que é isso, né? Por onde eu começo, né? E eu me recordo bem que num culto de missões, o pastor pregando, ele convida a igreja a ir até a frente e fazer compromissos com o Senhor de anunciar o evangelho. Olha que legal. E eu vou lá, eu me ajoelho e eu falo, Deus, o Senhor sabe, eu tô aqui, eu quero muito falar do seu amor, mas não sei por onde começar, não tenho nem por onde, por conta que eu tava na ocasião, tinha 18 anos, eu acho, 19, 20, 21, 22, 19 anos. Eu tinha 19 anos e tava desempregada. E falei, Deus, nem emprego eu tenho para eu começar um instituto bíblico, um seminário, alguma coisa do tipo, né? Mas eu tô aqui, eu quero muito. E eu lembro que eu chorava, assim, eu não sou uma pessoa chorona, eu tenho crise de riso, mas de choro não. Mas naquele dia, assim, foi uma coisa assim que tomou conta do meu coração. E eu levantei do corredor chorando, e uma irmã veio e me abraçou e falou assim, olha, eu sinto Deus incomodando meu coração e eu quero assumir a sua matrícula no Instituto Bíblico e eu quero que você crê que Deus vai suprir o resto. Nossa, aí se eu tava chorando, imagina! Gente! Eu não tive dúvida que Deus realmente estava me conduzindo, né? E aí, em sequência a isso, também me foi dada uma oportunidade de emprego para um membro da igreja também, numa loja de aviamentos, né? Eu estava, naquele ano, concluindo o curso de auxiliar de enfermagem, né? E aí eu ainda fiquei um pouco frustrada, né? Como que a gente é malvado, né? Eu falei, Deus, mas eu queria trabalhar na enfermagem, não quero trabalhar numa loja de aviamento. Mas eu não quero isso, né? Nada a ver, Mas no lugar errado, o que é isso? E os 3 anos do Instituto Bíblico, eu trabalhei nessa loja, foi o recurso que Deus me deu para pagar, era assim, na medida, pagar o ônibus, que eu tinha que ir para Ribeirão Preto, que era o lugar mais próximo, e pagar a mensalidade do ônibus e do Instituto Bíblico. Né? E aí a minha oração nesses 3 anos foi, Deus, eu não quero ser apenas conhecedora, eu quero ir para o ministério, mas também não quero um plano mirabolante. Eu quero ser missionária na África, eu quero ser missionária, sei lá, na Índia. Não, Deus, eu só quero ir em algum lugar que seja possível, mas eu não quero me formar sem saber para onde vou, não quero voltar para o banco da igreja. Né? E eu me recordo muito bem que assim, Deus foi fazendo as coisas de uma forma muito clara. As minhas orações em todo tempo sempre foi, Deus, me ensina a entender as pessoas, porque eu achava muito complexo meu contexto familiar, parecia que eu não entendia nada que estava acontecendo, e não me deixa confundida. E Deus sempre agiu assim. E aí no mês de se me recordo bem, no mês de março, uma irmã falou assim, olha, você não quer almoçar lá em casa domingo? Eu vi um projeto missionário num programa na televisão, e eu queria que você fosse lá em casa para você acessar a internet, conhecer, porque quem sabe Deus te conduz nisso. E ninguém sabia dessa minha oração. Eu fui, né? Aí cheguei lá, era sobre a Jocum. Eu entrei no site, li sobre a Jocum, gostei, mas parece que ainda não me identifiquei, né? E lembrei de uma carta de um missionário que estava no mural da igreja. Aí eu falei, eu vou pesquisar aquela missão lá que chama Asas de Socorro, deixa eu pesquisar. Entrei no site de Asas e Asas estava recrutando missionários para a área da saúde.
Você tinha acabado, Que estava legal. fazendo... Gente, aí eu estava no 3º ano e fazia 3 anos o curso de auxiliar de enfermagem. Assim. E estava frustrada que Deus, eu fiz, o senhor não usou. Que é isso? Tá aqui Comecei, eu tô guardado? trabalhando com miçanga, com linha, com agulha, com botão. O que isso tem a ver, né? E aí, naquela ocasião, eu falei, Deus, entendi, chegou a hora. Eu vou mandar um e-mail e vou falar que eu estou à disposição e quero saber como fazer para me inscrever para isso, né? Uhum. Então, começa meu processo com Asas, entro em contato de imediato, assim, na segunda-feira já entram em contato, já respondem minha mensagem e já me ligam, podemos conversar e tudo. E aí tinha um processo de seleção, não é processo de seleção, né, que eles chamam candidatura. E aí você tem que preencher alguns questionários, tem indicação de pastores, eles vão olhar de fato, né, se esse chamado ele é real ou ele é ilusório, né, também tem uma coisa meio romântica às vezes, né, gente? Apaixonite, né? De apaixonite. Então você passa por esse processo que eu acho muito genuíno. E aí eu fiquei fazendo esse processo aí, inicialmente online, mandando por correio na época, né? Não é tão online assim na época. E aí, quando foi em julho, eu fui convidada para o encontro presencial. Eu fiquei 15 dias em Anápolis, onde é a sede de Asas de Socorro. E eu saí de lá habilitada, né? Saí de lá aprovada para, então, iniciar minhas atividades com eles. Mas, na verdade, iniciar o processo de levantamento de sustento. Então, aí, paralelo... Igrejas mantenedoras, é isso? Igrejas mantenedoras. Então, paralelo à conclusão do Instituto Bíblico, eu ainda tinha 6 meses. Então, de semana eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia para o Instituto e finais de semana era visitando igrejas. Foram mais de 40 igrejas que eu visitei para levantar o meu recurso mínimo ainda, nem fui com nem o médio, nem o máximo. E assim eu vivi no ministério que Deus realmente nos sustenta. E aí, no mês de... janeiro, 28 de janeiro, eu me mudo para Anápolis, né? De janeiro de 2003, Saindo saindo de São Joaquim da Barra. Tá. 2003 eu me mudo para Anápolis para então iniciar meu ministério com Asas de Socorro. E aí eu fiquei em Anápolis por 8 meses, né? Aprendendo um pouco também da demanda lá. E depois eu fui transferida para Manaus. Fiquei em Manaus 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio. E aí, então, eu sou convidada a ir para Belém, onde a base estava sendo implantada na época. E em Belém eu fico por 5 anos. Você ajudou a implantar a base lá, então? Isso, fiz parte. Um casal chegou para abrir lá, viu que precisava de mais gente, pediu, né, mais missionários em Asas, e aí viu que eu poderia, então, contemplar a equipe lá. E então eu fiquei em Belém por 5 anos. Trabalhando com comunidades ribeirinhas lá. Que legal. Bom, acho que muita gente, assim como eu, não tem muito entendimento do que é trabalhar com comunidades ribeirinhas e qual é o tipo de equipe. Se tem um grupo multidisciplinar, como é que funciona de modo prático? Quantas pessoas são? Como é que era isso, a rotina? A gente viajava numa média de umas 12 pessoas no total. Ok. A equipe, né? Asas tem 2 braços. Tem o braço da aviação, que é os pilotos missionários que transportam as missões co-irmãs, né? Levando os missionários para dentro das tribos indígenas, lugares de difícil acesso. Mas ela tem uma área que é a área de atendimento de saúde das comunidades, tanto indígenas quanto ribeirinhas. E quem é essa equipe? Essa equipe são cristãos de todas as igrejas aí do Brasil, vamos dizer, até de fora, que às vezes acontece, né? Voluntários que doam seu tempo. Então, o médico, o dentista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o evangelista, né? A gente gosta muito do... a professora da escola dominical, né? Para fazer as atividades recreativas. Então, a equipe é composta por esses profissionais. Né? Às vezes, a gente leva até engenheiro, porque tem uma comunidade que já está num nível já que dá para implantar alguma ação. Então, a equipe é composta por isso, evangelistas e profissionais da saúde, exclusivamente médicos e dentistas, porque são comunidades onde a saúde é precária, muitas vezes o Estado, o município não consegue montar uma equipe de saúde lá, então a Asas vai e consegue oferecer isso. Um dos nossos pastores da igreja onde nós congregamos, ele ficou em campo missionário durante um período e exatamente ali nas comunidades ribeirinhas. E ele comentava comigo, e eu gostaria de ver se isso também era verificado por você, que era muito claro as pequenas comunidades que tinham uma abordagem cristã e aquelas que se recusavam. Você percebia isso também? Isso.
É muito claro. É só que, assim, tem uma diferença também nesse olhar nas comunidades que estão mais à margem da área urbana, digamos assim, com acesso mais fácil à cidade, e as que estão mais inseridas dentro da mata. Então, eu percebia que essas comunidades que estão mais inseridas dentro da mata, elas tendiam a reconhecer a existência do Criador com maior facilidade do que as que já estão na margem, já mais urbanizadas, mais autônomas. Então, elas reconheciam, só que não sabia nomear. Entendi. Né? Então, inclusive, ao Deus desconhecido, aquele de Paulo. Ao Deus desconhecido. Então, eu sei que Deus existe, às vezes, né, mas não sabia descrever isso. Mas eles conseguiam. Então, quando você falava de Jesus para essas pessoas e dava, tirava o véu, né, para elas, e falava, então, assim, era muito comum você ter pessoas se convertendo, se rendendo ao Senhor. Que excelente. Nossa, muito bom. Eu tenho uma outra dúvida. Na verdade, a dúvida é minha mesmo, não tá nem aqui. Você acabou comentando, né, das comunidades. Então, existiam comunidades que sabiam que vocês eram, né, de missões e tudo mais, e falavam assim, não quero a sua ajuda. Existia muito isso? É comum? Sim, todas as comunidades que a gente trabalhou, e é inclusive um protocolo, um formato de asas de socorro, né? A gente não vai entrar só para atender você, a gente vai entrar e a gente vai levar o evangelho para você, né? Então, a gente sempre passava filmes evangelísticos, a gente tinha pregação, a gente tinha culto, a gente tinha momento de oração, a gente ia na casa orar com as pessoas. Mas a gente tinha pessoas que se recusavam, então isso aconteceu. Teve uma comunidade que foi uma das primeiras comunidades que eu entrei, que ela nem era no Marajó, essa era mais à margem da cidade mesmo. Que hoje é uma comunidade que, assim, nossa, é muito preciosa, que sempre que eu estou em Belém, eu faço questão de visitá-los, né? Que essa comunidade, no primeiro momento, na época eu estava na farmácia, a gente tinha uma doação de medicações, então passava no médico, vinha com a receita, a gente entregava a medicação, explicando como usar e tudo. E também tinha os evangelistas paralelo aos atendimentos, fazendo os evangelismos, contando história, orando com as pessoas, tudo. E aí tinha sido entregue alguns folhetos. E aí a pessoa foi pegar a medicação. Quando eu virei para pegar a medicação lá e separar para ela me entregou a receita, ela amassou o folheto e jogou nas minhas costas. Né? Em sequência, na hora do almoço, uma pessoa que falou que ia servir o almoço para nós e serviu uma caldeirada de peixe, que é comum na região, com escamas. Nossa, né? gente. E o significado disso, vocês não são bem-vindos aqui. Entendi. Entendeu? E hoje é uma comunidade que é totalmente o inverso disso. Ela aceitou. Ela fez, quando a Asas decidiu fechar a base de trabalho lá, por questões próprias, e aí eu fui comunidade por comunidade informar que o trabalho não ia mais continuar e tudo. Essa comunidade fez questão de fazer uma despedida, eles choraram e tudo. A gente conseguiu entregar o trabalho na mão de uma igreja em Belém, né? A Igreja Batista da Perebebuí. E o pastor Elias com a equipe toda, até me emociona falar, porque foi muito forte o que a gente viveu com essa comunidade. E essa igreja, ela deu continuidade no trabalho. E, inclusive, ela conseguiu manter, eu não sei como está atualmente, mas por muito tempo ela conseguiu manter atendimento de saúde com os próprios membros da igreja. Olha só que interessante. Uma proporção menor do que da estrutura que a Asas tem, porque às vezes digamos que especialista nesse tema, né? Mas ela conseguiu, ela comprou um consultório odontológico móvel, ela fez todo o processo para continuar e fazer o trabalho lá. Ô Miriam, antes de a gente evoluir para o foco da nossa conversa, que é trabalhar sobre todos esses abrigos e tudo mais, só para entender o seguinte, em que momento entrou o seu marido nessa história aí, na sua vida? E tudo junto e misturado, né? Nossa! Olha, o Wesley, ele é, em resumo, meu melhor amigo. Antes de tudo, entende? Então, assim, essa questão familiar teve impacto na minha vida, ao ponto que eu não tinha planos de casamento, né? Por mais que Deus me deu a oportunidade de olhar outras famílias e que era possível famílias saudáveis e tudo, né? Eu não tinha essa expectativa, não tinha esse desejo de casar, pelo contrário, eu era totalmente avessa. Ao casamento? Ao casamento. É você celibatária. Numa boa, Deus, não quero saber desse assunto, e se não der certo, e se eu achar que eu escolhi a pessoa certa e não é? Não, melhor não, eu vou servir ao Senhor, tô bem, tô feliz, tô satisfeita, né? E aí um dia alguém me confronta, uma missionária muito
muito querida, que é até madrinha de casamento, né? Ela foi um instrumento do Senhor em muita coisa. E aí ela falou assim, meu apelido, né? Miroca. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não quer casar porque você tem convicção de Deus na sua vida sobre isso? Ou é questões mal resolvidas na sua história de vida? Ela foi fundo. E eu me vi sem resposta. Ela foi fundo, né? Foi fundo. Foi. A certeira, né? Certeira. Eu me lasquei porque eu não tinha resposta. E daí eu, assim, com muito constrangimento, e eu confesso que um pouco furiosa, disse... Eu não sei te responder. E agora, por causa de você, eu vou ter que perguntar isso ao Senhor. Porque eu tinha medo da resposta, né? Era um assunto que me deixava muito desconfortável. E até os meninos da igreja sabiam da aversão que eu tinha disso. Tem um pastor muito querido, que é o que me enviou pro ministério, inclusive, o pastor Fernando. Ele falava, não, a Miriam, gente, né? Deixa ela já sabe o que ela quer. E ela não quer, e ela tá resolvida, né? E até quando a gente começa a namorar, ele fala, nossa! E aí, assim, quando eu vou diante de Deus e coloco, e Deus vai me trazendo no coração, me mostrando essas coisas, né? Que realmente era coisas que eu precisava confessar diante de Deus, pedir a cura dele também diante disso, e me permitir viver aquilo que ele tinha. E que, na verdade, não era uma convicção como um Paulo da vida, não era isso. Né? E aí a minha oração foi, Deus, o Senhor sabe, né, que eu sou uma pessoa não muito fácil e eu preciso que o Senhor me mostre com clareza. O Senhor sabe tamanhas aversões que eu tenho, então na hora que chegar a pessoa que o Senhor tem pra mim, que eu não perceba o que tá acontecendo. Que não perceba? Que eu não perceba, que simplesmente a hora que eu me ver, eu tô dentro da situação, eu não... Já tô apaixonada. Literalmente isso. E tentar sair, e aí eu vou querer escapar, né? E foi muito, muito curioso, porque daí meu irmão ia se casar, e ele falou assim, eu quero que você seja madrinha, mas eu não vou escolher o padrinho. É a oportunidade de você se abrir. Olha. Eu falei, que legal. E eu fiquei mais brava ainda. Eu falei assim, é isso, não é assim, você vai na prateleira e fala, cara, vem cá e tal, pá. Todo mundo te empurrando pra alguma coisa. Não, todo mundo, né? E aí até que a minha mãe sabia da filha que tinha, chega no Wesley, né, e fala assim, olha, o Júnior vai casar, a Miriam precisa de um padrinho, a gente sabe que ela não vai dar providências. Você aceita ser padrinho do casamento? O padrinho mais informado. Olha, o padrinho você vai ser padrinho. Que virou o marido. E a gente era amigo, sempre que eu voltava pra São Joaquim de Asas, assim, ele queria ficar conversando e falando, e eu amava contar tudo como era, né, e tudo. E aí a gente foi ser padrinho de casamento. Só que nesse dia ele estava de terno, né? Eu tava com roupa de casamento, maquiagem, não sei o quê. E aí assim, tipo, eu olhei pra ele olhou pra mim. Não foi a mesma coisa que antes, entende? Só que todos os dois guardou isso, assim, né? E aí as conversas começaram a ficar diferentes, assim, estranhas. Mas isso 2 anos depois a gente consegue resolver, né? Barato. Nossa. E aí a gente começa a namorar e faltava 6 meses para concluir a faculdade lá em Belém, né? E a Asas estava nessa definição de fechar a base e aí com propostas da minha transferência para outras áreas de Asas. Só que eram áreas todas que eu já conhecia, já tinha morado, por exemplo, uma possibilidade era retornar para Manaus. E eu sou movida a desafios. Então, não era desafio novo voltar, né? E aí, eu fui entendendo que era tempo, então, de mudar de ministério. Mas aí, Deus não mostrava o ministério. Aí, eu entendi que era tempo de voltar para casa, porque Deus tinha outras coisas para trabalhar ali, né? Então, a gente começa a namorar e faltava 6 meses para me formar. Então, aí, eu entendo que é tempo de voltar. Eu fico ainda namorando... porque ele estava terminando faculdade, a gente namoro e noivado deu 3 anos e a gente se casou. A gente se casa achando que vai voltar pro ministério e tudo, mas Deus vai conduzindo. E eu achei legal, assim, porque nunca quis ser conhecida no ministério como a Miriam e o Wesley. Eu queria que as pessoas olhassem para mim a partir do meu casamento, então, como Wesley e Miriam, né? E eu entendia que se eu ficasse em Asas, esse processo de transição não seria tão simples, né? Sim. Foram 7 anos, a Miriam missionária, agora o Wesley. Então, Deus, nesse tempo, foi usando a nossa vida em outras áreas, né? Não diretamente num ministério, mas foi também trabalhando o coração dele para isso. Ele tinha um coração missionário, mas não tinha uma vida missionária, era diferente, né? E hoje, nosso ministério, é o que a gente vai falar daqui a pouco, é acolhimento familiar. Você sabe que muita gente que vai estar assistindo ou ouvindo a gente
têm o hábito de dizer o seguinte: eu não me sinto preparado para poder fazer isto que a Miriam fez. Mas é interessante que, conforme você vai contando a tua história, você mesmo não estava preparada porque tinha áreas a serem trabalhadas. Na verdade, o Senhor utilizou os recursos que você colocou à disposição dele. E ele te capacitou para isso, né? Porque assim, qual é o pensamento de uma pessoa que de repente quer servir ao Senhor? Não, eu estou mal resolvido nisso, estou mal resolvido naquilo, eu tenho isso daqui, minha família é disfuncional, eu tenho isso daqui. Eu quero servir a Cristo com todas as coisas, mas no fundo, eu não estou preparado para isso. Só que a gente entende que quando o Senhor, ele visita uma pessoa, ele faz exatamente como ele fez com o Davi. Ele falou assim, ó, tem um gigante lá, o que você tem aí na mão? Umas pedras, você tem uma funda, vamos derrubar aquele gigante. É assim que ele trabalha. Deus usa os recursos que você tem naquele exato momento. Então, é muito rico para todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, de que quando você se dispõe, o Senhor ele passa a te dar condições de servi-lo. E o processo é um processo contínuo até hoje. Com certeza absoluta, você está sendo lapidada pelo Senhor em diversas outras coisas. Todos nós somos assim. Então, nós nunca encontramos um ponto de perfeição para a gente dizer, agora eu estou pronto para fazer isso. Tanto que aquela pergunta que as pessoas fazem sempre para a gente é, você sente que você está dentro da vontade de Deus? Cara, o centro da vontade de Deus é quebrantado e submisso a Ele. Se você está dessa forma, você está no centro da vontade de Deus. Beleza? Perfeito. Muita gente deve estar perguntando assim, mas por que eu estou vendo esse podcast aqui dentro do canal Óbvio e não do canal ObvioCast? Ou outros estão aqui no canal ObvioCast, estão falando, o que esses caras estão falando sobre um tema que não é muito comum dos quadros de vocês aqui? Eu acho que dá para explicar isso daqui até usando a Dominique, que está aqui do meu lado. A Dominique, ela passa, a partir de agora, a ser a representante, a apresentadora principal do Instituto OPDO. Para você que está aqui no canal ObvioCast, não sabe, o canal ObvioCast, ele é uma ferramenta de comunicação de um instituto social. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse instituto social, entra lá na nossa página, que é a página ObvioCast, né? OPDO Instituto. OPDO significa o poder do óbvio. Aí você vai falar, mas o que é essa coisa que é tão óbvia? O óbvio é a necessidade de que nós precisamos nos envolver com as coisas que estão disponíveis para a gente se envolver. É o que está na nossa frente, é fazer aquilo que ninguém pode fazer, você que tem que fazer. E a Dominique, ela é a nossa embaixadora. Ela está aqui hoje como nossa representante, está sendo também transferido para ela, a gente está fazendo um bate-bola juntos aqui, e talvez nos próximos episódios você vai ver que eu não estarei aqui, vai estar só ela tocando isso. Que maravilha. Ela tem carinha de nova assim, mas ela não é tão nova, ela é rodada, sabe aquela assim? A gente pode até falar assim, isso tem muitas horas de voo, literalmente, né? Porque ela, se você não sabe, vai procurar lá entender um pouquinho sobre a história da Dominique. A Dominique voou durante anos e anos e anos sendo comissária de voo, de bordo, né? Exatamente. Ela estava em voos nacionais, voos transnacionais, e aí estava aí. Agora, vamos entrar um pouco no assunto que era o objetivo da nossa conversa, e eu vou puxar e vou jogar um pouco para a Domi também aqui. Conta pra gente agora, você já formada como assistente social, uma pessoa que colocou o primeiro momento da sua vida para servir ao Senhor como uma missionária, percebeu a necessidade posterior de continuar servindo ao Senhor, buscando outros recursos, e parte desses recursos foi ser uma assistente social. Conta pra gente como é que a assistência social entrou na sua vida e como é que efetivamente esta área da assistência social ficou sendo a sua área de especialização, se é que eu posso utilizar assim. Então, o serviço social, ele aconteceu diante de necessidades que foram colocadas, né? Então, quando eu vou para a base de Belém, tem lá um casal, né, muito precioso, trabalhando ali. E depois vem outros missionários juntos. Só que daí, esses que começaram o trabalho, na verdade, eles começaram e logo eu cheguei, então no final nós três estávamos ali no processo, mas eles saem, né, para outro ministério, e aí quem fica com maior história ali da base sou eu, então eu acabo assumindo a coordenação do projeto. Então, eu viajava para as comunidades como auxiliar de enfermagem, auxiliando as equipes, trabalhando e tudo. E eu passo a começar a coordenar as equipes e coordenar o projeto. E aí, eu começo a necessitar de mais ferramentas de conhecimento, né? E aí, eu
vejo a oportunidade, então, de iniciar essa graduação de serviço social, porque era a que mais, como uma luva, assim, né? Dentro de missões ali, da realidade que Asas atuava. E aí, no decorrer, então eu faço mais por essa necessidade, mas no decorrer da graduação, eu vou vendo quanto que isso combina com a minha própria realidade, quanto que Deus foi usando esta profissão para eu ir vendo as áreas que Ele tinha para mim atuar também, né? E aí, então... Para atuar em você ou por você? Em você, as duas coisas aconteceram? As duas coisas, porque o serviço social, ele se comunica muito com a minha história. A gente teve assistentes sociais dentro da família intervindo. E na época eu não entendia a presença daquelas mulheres. Tipo, quem que são essas mulheres? O que elas estão fazendo? Ah, aquela lá que dá a cesta básica, né? Porque é isso que a gente pensa em serviço social. E na verdade era assim que eu enxergava serviço social, né? E aí, então, comunica com a minha história e depois com o meu fazer, né? E então a minha primeira experiência profissional mesmo como assistente social já não mais em Asas de Socorro, porque eu me formo e me mudo, né, para São Joaquim da Barra. É num abrigo para crianças e adolescentes, né? E aí, quando eu entro lá no abrigo, eu encontro a Miriam de novo. Você viu a Miriam sentada Eu encontrei ali. a Miriam lá dentro daquele abrigo. Porque se na época que a Miriam era criança, a gente tivesse aquela a estrutura que nós temos hoje de acolhimentos, lá você eu estaria. talvez estaria lá no dentro. A minha realidade familiar era referência para um acolhimento institucional. Você percebe que todos os protocolos você preenchia e você estaria lá. Isso. E daí eu me vejo ali e me vejo desafiada a ajudar essas crianças. Né? A falar, cara, tem saída, tem caminhos e a sua dor não tem que ser permanente. A sua dor, ela pode ser curada, né, com pessoas que vão entender o que você está falando, porque eu me lembro muitas vezes, essa igreja que me acolheu, tinha também as pessoas que não entendiam a minha realidade, né, e que muitas vezes eu não me senti compreendida. E eu podia falar para essas crianças, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. E eu sei que tem jeito de resolver isso. Já estive do outro lado, né? Já estive do outro lado, né? E aí tem jeito de resolver isso, tanto socialmente quanto espiritualmente. Não tem como não olhar espiritualmente para essas crianças. Né? E o poder do Evangelho de transformar a nossa dor e de ser curados em Jesus, né? Então, é isso. E aí, ali, quando eu me vejo nessa primeira experiência de trabalho, eu falo, Deus, é isso. Eu já entendi e eu vou me aprofundar nisso. E aí é onde eu vou também fazer pós-graduação e participo de um monte de seminário e onde está falando de criança e adolescente em acolhimento, eu estou. Né? E onde está falando também de crianças em adoção, eu estou, porque também é um tema muito bonitinho, mas muito profundo. Sim. Tem um outro lado da moeda disso, né? E é isso, e aí eu me aprofundei muito nesse tema. É o tema do meu coração, e aí por 10 anos eu atuei entre abrigo e acolhimento familiar, então eu trabalhei na parte de treinar, captar famílias acolhedoras, né, capacitar elas, auxiliar a criança nesse processo de transição, sair da casa da família de origem, né, sair da violência para um lugar seguro, que é dentro de uma família acolhedora. Trabalhei em abrigo também, tanto na parte técnica, de acompanhar as famílias que perderam guarda de seus filhos, né, tiveram a guarda suspensa, acompanhar a criança também no processo de chegar nesse abrigo, e também trabalhei na gestão de abrigo por 4 anos, na coordenação, né, então podendo também treinar educadores e trabalhar numa outra vertente, oferecer um ambiente de qualidade, porque infelizmente os abrigos ainda muitos carecem de estrutura mínima para uma vida digna lá dentro. Estrutura física mesmo? Física mesmo e humana. Né? Porque equipe de trabalho que esteja de fato capacitada para lidar com a criança de acolhimento. É interessante o que você está falando, porque assim, esse tema que a gente está conversando aqui, ele só veio para o meu radar a partir da Rosana Bocato. Rosana Bocato, uma fofa, congrega conosco, vocês já viram ela, já tem um episódio com ela conversando aqui. Querida. Uma amiga querida, que trouxe você até a gente aqui também. Ela colocou no meu radar o versículo de Tiago 1:27 e conseguiu fazer com que tudo aquilo que Deus estava colocando lá atrás em relação ao Instituto tivesse um nome, tivesse um versículo que fosse a base, o fundamento para tudo isso. E ela disse em certo momento que, na impressão dela, aqui no Sudeste nós temos
nós não temos, na verdade, necessidade financeira de suprimento para essas casas. Ela percebia que a necessidade era mais de ter pessoas sendo referencial com constância. E você está me trazendo, porque você tem muito mais visão do que ela atende em uma casa ou outra apenas, ela não tem todo o conhecimento que você está falando que ainda existe aqui na nossa região Campinas, a gente está no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, você que está ouvindo a gente aqui para situar, você ainda tem ao nosso redor necessidades? São grandes mesmo? Tem, mas a parte dessas necessidades estruturais... Sim. de alguns serviços está relacionado à gestão. Ah, tá. Então, é dado o recurso, mas não é feita uma gestão da forma que outra faz e que acaba tendo Isso melhor. é uma questão própria do terceiro setor. Ok. Né? Ok. E aí a gente até entra mais profundamente, talvez não especificamente de serviços de acolhimento, mas o terceiro setor, De modo ele geral. lida, de modo geral, com uma precariedade Ok. de gestão. Uma Ok. precariedade de ferramentas. Ok. Né? Então, vai muito no senso comum, vai muito na boa ação, né? Ok. Eu quero fazer um projeto social e aí eu uso o dinheiro do jeito que dá, sem um planejamento, sem um direcionamento correto para as ações. Mas a gente tem, sim. Não, mas é interessante. De fato, o que a Rosana falou, hoje a gente tem uma precariedade grande de profissionais sensíveis e treinados para o tema de acolhimento. Educadores que precisam ter menos senso comum, né? Às vezes... e lidar com mais conhecimento, mais personalização e mais sensibilidade do que se trata crianças em acolhimento. Excelente. Vai lá. Aquelas, eu já tô aqui, ó. Já tô curiosa. E, Miriam, a gente tá começando a aprofundar bastante, né? Falando do terceiro setor e tudo mais. Mas explica pra gente, eu vou usar minha cola, que são muitas coisas aqui pra falar. São 4 ou 5 modalidades. São 4 modalidades, que às vezes as pessoas não conhecem, né? Pra gente entender um pouco melhor. Eu não conhecia. Sou franco a dizer para você. Vai lá. Entre abrigos de passagem, abrigos sociais, casas-lares e famílias acolhedoras. Como é que cada uma dessas modalidades funcionam e quais são os desafios e as necessidades de cada uma? Para dar um case, tá? Eu tenho, por exemplo, uma vizinha minha que está tendo um problema seríssimo com os filhos, a gente percebe, tá? Chamei o pessoal do Conselho Tutelar, eles vieram, fizeram lá uma visita, começa o caso a partir daí. O Conselho Tutelar chegou na casa e foi verificar a denúncia realizada. Ok. Né? Então, vamos pensar que é uma mãe que está lá, talvez vivendo uma depressão, vivendo um problema com substância psicoativa. Ele vai olhar aquela situação, vai verificar, essa mãe já é assistida por um CRAS, por um Centro de Referência de Assistência, ou essa mãe já é assistida por um CREAS, né? Um Centro de Referência especializado em assistência social. Não é. Então, vamos inseri-la para ser acompanhada por uma equipe técnica, por um assistente social e um psicólogo. Né? Essa mãe carece de recursos financeiros, vamos ver se ela está em algum programa, uma Bolsa Família, num recurso assim. Não tá, vamos inserir, vamos acompanhar como que vai ser, se isso vai ajudar a resolver os conflitos, porque a gente sabe que a pobreza, ela traz um efeito dominó, né? Ela traz uma série de desorganizações. Né? Então, se é esse o caso, eles vão fazer isso. E vão acompanhar o caso. Continua havendo denúncias, vai ter ser feito uma intervenção um pouco mais ampla. E aí, junto a essas equipes todas que estão acompanhando essa família, faz um relatório e envia para a promotoria, dizendo que não é mais possível acompanhamento só do caso, mas precisa de uma intervenção. Né? E aí, então, é enviado esse relatório para a promotoria. Na promotoria é feita a avaliação do caso e aí indicado o acolhimento dessa criança, né? E aí o acolhimento, ele é busca e apreensão. É uma área crítica da situação. Porque daí hoje o acolhimento na busca e apreensão, ela é feita pela equipe técnica da vara, às vezes junto com o guarda municipal, com a polícia. Então a criança, ela já é exposta novamente a uma situação... Deve ser difícil para a criança, né? Assustadora. Às vezes ela tá lá na escola, de repente vem, olha, o tio veio buscar você, um tio que ele nunca viu, tá? Não conhece, que vai contar, que não tá muito bem treinado, vai contar para a criança uma história meio que, eu vou te levar para uma casa com piscina para ver um não sei quem. E aí essa criança chega nesse lugar, essa piscina não existe, né? Encontra mais um monte de gente nada a ver, que nunca viu na vida. Não tem preparo nenhum. Não tem preparo nenhum, e ela chegou no serviço de acolhimento. É assim, sem aviso, a criança só vai... E ali, por isso que eu falo da equipe bem treinada, porque essa equipe do abrigo, ela tem que ter essa sensibilidade da chegada, para ela ser o menos traumática possível, porque um acolhimento nunca vai ser não traumático.
Imagina, porque a criança vai tomar ciência de que a situação onde ela está inserida é violência, muitas vezes, quando ela chega no abrigo, alguém fala aquilo não era legal, aquilo é errado, aquilo prejudica o seu crescimento. Entendeu? Nem sempre uma criança tem consciência de que a mãe serviu o almoço 4 horas da tarde não é o ideal. Que é a realidade da criança, né? É a Aquilo realidade que ela vive. está inserida, é o único modelo que ela tem. Né? Então, o fluxo é esse. Agora, o que nós temos de modalidade de acolhimento? Nós temos o abrigo, que ele é dividido em abrigo institucional e abrigo de passagem. O de passagem, ele normalmente não tem em todos os municípios, tá? É como se fosse uma especialização de abrigo. Normalmente, municípios de portes maiores, como Campinas, São Paulo, mas, por exemplo, Vinhedo não tem um abrigo, Valinhos não tem um abrigo de passagem. O mesmo abrigo institucional é também o de passagem, chegou e ficou. O de passagem a criança foi retirada da família, ou numa situação emergencial, porque tem essa que eu falei que passa pelo CRAS, ou a situação emergencial, levada para o abrigo de passagem. No abrigo de passagem, o assistente social e o psicólogo ele tem 10 dias para avaliar o caso, se realmente a criança precisa de mais tempo de acolhimento para estudar e trabalhar com a família, ou não. Encontrei um tio que tem uma boa estrutura familiar, não tem nenhum histórico de violação, que pode ficar com a guarda. Né? Ou um pai... porque às vezes é mãe separada, né? Então ele fica por um período ali de 10 a 15 dias para revisar, para ter certeza que a melhor decisão é o acolhimento. Não, vai precisar de mais tempo de acolhimento, porque toda família apresenta pontos que precisam ser observados. Daí ele é transferido para o abrigo institucional, que é um abrigo de maior permanência. Tanto o abrigo, quanto casa-lar, quanto acolhimento familiar, de acordo com o ECA, não pode passar de 18 meses de acolhimento. ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok. Tá? O estatuto diz que um acolhimento não pode passar de 18 meses, 1 ano e meio. Tá? Salva as exceções. Contudo, nesses 18 meses, o assistente social e o psicólogo tem a tarefa de atender a família de origem da criança. Okay. Entender toda aquela trama familiar, o que está envolvido ali, auxiliar essa família a repensar suas práticas de cuidado e proteção, inserir a família em programas que forem necessários, observar como que vai ser a adesão da família à visita com a criança, se ela vai, se ela falta, como que vai ser essa família tentando se reestruturar, se ela vai responder a isso ou não. Paralelo a isso, é trabalhado também internamente com a criança no acolhimento, as suas vivências, né? Ressignificando os seus olhares e fortalecendo essa criança também, né? Caso ela volte para casa e volte a ter problema, ela sabe que também agora reagir diante disso, pedir socorro, digamos, né? Então, a equipe técnica tem esse 1 ano e meio para fazer isso. E que seja no menor tempo possível. Não tem que completar 1 ano e meio para falar para o juiz. Né? Então, o ideal é que seja no menor tempo possível. Mas existem aqueles casos que se prolongam. Né? Às vezes a criança, por exemplo, tem um caso de um garoto que eu amo muito, que ele falou assim, tia, ele chegou com 11 anos. Né, lá no acolhimento. Então, assim, 11 anos já é uma idade que ele já tá com um grau de maturidade, de leitura da realidade, mais apurado do que um menininho de 3. Sim. Aí ele falou, tia, eu não quero ser adotado. E eu sei que a minha família não tem condição de me receber. Nem quero voltar para lá. E o que a gente vai fazer com esse menino? Ele já tá chegando no 1 ano e meio de acolhimento no abrigo. E então, o abrigo, ele é para ser um lugar rápido. Né? E como que vai ser? O menino vai ficar dos 11 aos 18 anos no abrigo? É o caso. Uau. Então, para onde ele vai? Para casa-lar. O abrigo, ele é até 20 crianças e ele tem uma equipe de educadores sociais ou cuidadores, cada um usa um termo, né? Mas todos exercem praticamente o mesmo papel de educar essas crianças de alguma forma também, de cuidar de todas as formas, que roda turnos, né? Então, a gente tinha lá na época, tinha 5 de manhã, 5 à tarde e 3 à noite. 5 de manhã, 3 da tarde e 3 à noite, tá? Equipe. Com folgas e tudo, né? Então, mas a equipe em si era 3, né? 5, aí às vezes tinha 3 trabalhando por causa de férias e folgas e coisa e tal, mas a equipe mínima é isso. Na casa-lar, a gente tem até 10 acolhidos.
Tá, então no abrigo tem 20, até 20 e na Casa Lar até 10. É 10. E a Casa Lar, ela é para ser uma estrutura de serviço de um acolhimento mais prolongado, que é a salva as exceções. Então, aquele menino que ele não conseguiu, às vezes, uma adoção, porque a gente também tem esses perfis que não consegue, e ele precisa de acolhimento. Um que não quis ser reinserido na família. Então, a criança pode falar, eu não quero ser adotada. Ela pode. O ECA garante, inclusive, esse direito a partir dos 12 anos, a criança, o adolescente, né, o pré-adolescente tem que ser ouvido a opinião dele, dado voz a ele. Né? Mas a equipe técnica, da mesma forma, precisa olhar as circunstâncias daquele de 8, que às vezes não está no ECA essa questão, mas tem que olhar também com toda a delicadeza isso e dar voz a isso. Né? Ô Miriam, você trouxe tanto elemento aqui que eu acho que precisa fazer algumas incursões aí. Vamos lá. No meu entendimento, eu ainda não cheguei no que é a família eu acolhedora. já vi, você ainda vai para a família acolhedora e, na verdade, você já levantou a bola falando sobre o menino de 11 anos de idade, que seria um perfil para a família acolhedora, segundo o que eu entendi. A gente vai até fazer uma conexão disso, mas vamos lá. Então, você está me dizendo que, a partir daquele case que eu propus para você, seguiu todo aquele fluxo, aquela criança foi, caso tenha isso dentro daquele município, para um abrigo de passagem apenas, ele ficou apenas alguns dias, foi dada uma destinação para ele, tentando encontrar alguma pessoa que pudesse subsidiar aquela criação e não aquela família. Então, um tio, o pai, ou alguma coisa assim. Legal. Se não aconteceu isso, ele continua ali, ele passa daquele, no caso do município que tem o abrigo de passagem, ele vai para um abrigo permanente, que não é permanente, é 18 meses, é isso que você falou? É, isso. Aí legal, aí ele vai ficar nos 18 meses ali, que também vão ser continuado toda uma tratativa com os pais, com aquela criança. A criança, toda uma preservação para ela, todo um preparo para ela poder, caso voltar à convivência, saiba lidar com essas situações, e a família, toda uma ressocialização dentro de um enquadramento mínimo possível, né, do ponto de vista de abordagens. Mas eu entendo que não existe nada de questões espirituais nesse momento, ou seja, não existe nada para poder reposicionar a pessoa do ponto de vista espiritual, com religião, alguma coisa assim. É só uma questão de abordagens outras, certo? Nenhum momento o trabalho feito com os pais envolve a parte espiritual. Nenhum momento. Não, a equipe técnica do abrigo, a equipe dos serviços que vão acompanhar a família, nenhum momento tem essa abordagem, né? Ok. E nem tem encaminhamentos, por exemplo, né? De falar, olha, vocês poderiam procurar uma igreja para auxiliar vocês nesse tema. Zero. Não, é zero, não tem nada. Okay. E, na verdade, é uma área muito aberta que carece, na verdade, de serviços cristãos que pudessem amparar famílias que estão com guarda suspensa. Porque, curiosamente, muitas famílias que eu atendi nesses 10 anos têm passagem por alguma igreja evangélica. Então, olha que coisa interessante. E geralmente, a gente aqui, nós somos cristãos evangélicos, no entanto, nós somos cristãos evangélicos pensantes. Então, a gente enxerga que das 110 mil igrejas evangélicas que tem no Brasil, se a gente for fazer uma peneiragem mínima, né, de comportamentos, de doutrinas, e estou falando de doutrinas fundamentais bíblicas, a gente vai ter que tirar muita gente dessa história aí, vai sobrar pouca gente nessa rede. E essas poucas igrejas que poderiam fazer alguma coisa, não estão ou fazem pouco do que poderiam fazer de estruturar essas famílias que estão com os seus filhos sendo separados porque elas estão desestruturadas. Então, bastaria que elas procurassem, por exemplo, esses centros sociais, conversassem com essas pessoas e tivessem uma abordagem. É o primeiro caminho, ok? Sim. Tá. A outra coisa que eu acho que é interessante a gente pensar é o seguinte, que igrejas que essas pessoas vão por conta própria? São geralmente as igrejas, desculpa usar esse termo, mas eu não posso mudar ele, tranqueiras. Aquelas igrejas que, infelizmente, na grande maioria das vezes, são aquelas igrejas que não dão nenhum recurso para a pessoa efetivo. Elas mais tiram da pessoa do que dão para a pessoa alguma coisa. Isto eu estou falando com base no fato de que você conversa com essas pessoas, eu já conversei com algumas pessoas que já tiveram a família desestruturada, as experiências com o meio cristão são sempre as piores. Não são experiências de visitação, de transformação, são experiências que, tipo, eu já fiz e não deu certo. Mas o já fiz e não deu certo porque não foi feita a melhor proposta. Isso é o que você talvez enxergue também, dentro dessa tua experiência? Eu acho que, assim, nem sempre uma família desestruturada está relacionado, e aí eu vou incomodar um pouco agora com o que eu vou dizer, né? A uma questão social especificamente, falta de dinheiro.
Ok. Tá? É lógico que nosso país ele deixa muito a desejar na questão social. Eu não estou anulando isso, que fique muito claro, tá? Mas uma família que ela está desestruturada, se você der bons direcionamentos bíblicos e conseguir fazer um trabalho debaixo de muita oração, porque a gente sabe que não dá para fazer trabalho com essas famílias se não for debaixo de oração, é possível você ensiná-la a administrar o que ela tem. Sim. Entende? Porque a gente está num sistema, e eu vou entrar numa outra parte crítica, que ele é paternalista. Sim. Entende? Então, eu tenho muitas famílias, atendi muitas famílias que ela não queria trabalhar, porque ela tem um Bolsa Família. Ela mora num barraquinho lá na comunidade, que é um barraquinho, mas atende às expectativas dela. E, de fato, não está tão ruim assim para ela. O que falta é compreensão de alguns valores básicos da vida, né? Um salário mínimo para quem não paga aluguel é pouco, mas muitos deles têm complementações, tem bolsas, cestas básicas que ganha de outros programas e tudo. Então, se você consegue dar um olhar saudável de vivência para essa família, aquilo ali vai se transformar. A questão é que a gente tem uma série de igrejas, de uma série de religiosidade que não ensina Jesus, ensina a instituição. Então, mas esse que é o ponto, né? A necessidade de mudar o propósito, de fazer uma metanoia, uma mudança de mente para aquela pessoa. E isso não é feito através de programas sociais, isso é feito através de caminhar junto. De um caminhar junto. É esse que é o ponto. Eu acho que a gente já conseguiu sensibilizar um pouco as pessoas sobre como a gente já pode fazer algumas pequenas incursões e pequenos movimentos com a igreja cristã evangélica, de modo que a gente faça alguma transformação, falando até o que já falamos até agora. Agora, evolui um pouquinho mais. Mas antes, deixa eu só falar uma questão, né? Porque eu sei que tem muita gente que vai estar ouvindo a gente, né? Ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo. As igrejas precisam dar um passo muito maior do que chegou um cara lá na porta da igreja, que é muito comum, pedindo uma passagem de ônibus, pedindo um leite. Vai olhar a realidade dele, tá? A gente tem programas hoje governamentais que atendem esses mínimos. Então, às vezes, a necessidade dele não é aquela, mas para mim é muito mais confortável dar o dinheiro. Reúne os irmãos na porta da igreja, vai lá dar o dinheiro e a gente se sente ainda, joinha. Mais fácil, né? Entendeu? A gente tá cheio de igrejas sérias, despistando o necessitado espiritual. Entende? Eu despisto ele atendendo a necessidade material. Então, a gente precisa, na igreja, ter ministérios, o nome que quiser chamar, programa, projeto, com pessoas que realmente vai conseguir sentar e ouvir a real necessidade daquela pessoa. Porque a gente tem muitas pessoas fazendo isso como ganho de vida. Eu peguei uma vez uma igreja em Campinas, que eu falei para eles, chega, ela tá usando das doações de vocês para vender. As filhas dela estão lá no abrigo. E ela nem visita. E ela ia. E aí a igreja começou até a me saturar um pouco, né? Não, mas a gente quer ir lá com a mãe visitar. Mas a mãe nem quer ir. É vocês que querem ir lá ver a criança. E vocês acham que está fazendo certo, que a mãe está respondendo. Então, a igreja precisa olhar um pouco mais a fundo. Quem são essas pessoas? Se ela chegou na igreja, olhe mais além disso. Sabe? Porque elas precisam de acolhimento tanto quanto os filhos. É muito legal essa conversa, mas é muito rica mesmo, porque assim, o que eu enxergo disso daí, não sei se você, Dominique, também enxerga exatamente o meu pensamento. Vou compartilhar, porque você não tem ainda esse poder de ler minha mente, né? Chegaremos lá em algum momento. A gente está falando de questões que são mais práticas para nós. A gente faz o que a gente quer fazer. A gente não faz o que precisa ser feito. É isso que eu leio, tá? É interessante que no meio cristão que eu vivo, eu sou de uma igreja que, graças a Deus, tem recursos, e várias outras igrejas que eu tenho contato são pessoas que têm recursos. E os seus filhos são formados em excelentes faculdades, em excelentes universidades, fazem pós-graduações no Brasil ou fora, mas a grande maioria das vezes ou vão ser empreendedores ou vão para ser executivos de grandes empresas. Existem poucas pessoas que estão dispostas a serem professores. Estou falando de professor. E aí a Rosana Boccato fala exatamente disso, que ser professor é você conseguir transformar vidas enquanto elas estão em fase de serem moldadas. Então,
Primeira coisa é isso. Você, cristão, evangélico, não, mas é porque quem quer ser professor? Porque vai ganhar pouco. Por que a igreja não faz um programa, então, de poder fazer uma complementação de renda para os seus membros que vão ser professores? Já que o Estado não tem condição de cumprir, que nós façamos isso, então, que o cara ele ganhe X mil reais pelo Estado, e que a igreja complemente com mais tanto, sendo um campo missionário de trabalho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente enxerga nisso daí também é uma necessidade, é o seguinte, quantas assistentes sociais são formadas ou são desenvolvidas dentro das igrejas cristãs e evangélicas? Isso não é um programa. Se tiver, é porque surgiu, é porque alguém quis, não porque eu percebo a necessidade de que ele esteja lá dentro. Então, isso já mostra o quanto nós, cristãos, estamos desconectados do cristianismo bíblico. E muito mais do cristianismo bíblico, do cristianismo histórico, porque a gente está falando de uma historicidade que mostra que quando uma criança ela era rejeitada por uma população, ela era colocada para morrer, muitas vezes a igreja era vista como sendo o centro de acolhimento. Pegava aquela criança e era criada pelos os cristãos. Então, os cristãos eles eram muito bem vistos na sociedade pela ação social que eles tinham. E na grande maioria das vezes, as igrejas que podem fazer alguma coisa, elas estão fechadas em si mesmas. Elas fazem, eventualmente, algumas pequenas incursões sociais, como se tivesse feito assim, check, fizemos aquilo que precisava ser feito. Eu estou falando como assistente social que está com a mão na chapa. Eu não estou falando com o meu coração, que o meu coração arde pela causa social. Meu coração não arde pela causa social. Quero que todo mundo entenda isso. Eu já falei isso em vários podcasts. Eu faço isso por dever de função. O Senhor me disse que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu não quero ficar em pecado. Eu posso fazer o bem, vou tentar fazer. Agora, volta para o assunto agora. Eu me emociono aqui com o negócio, né? Não tem como não você se emocionar. Você falou dos abrigos de passagem, dos abrigos que são os permanentes, que são de 18 meses. Os permanentes, às vezes, vão mais de 18 meses? A pessoa fica lá mais do que isso? Então, que aí são as casas lares. As casas lares são... Não, peraí, calma. Você está falando já de casa lar. O abrigo que o cara fica mais de 18 meses, ele é necessariamente uma casa... não existe? Não tem um nome para ele? Não, porque o abrigo, ele é 18 meses ali, a média, né? Então, concluiu que esse caso ele não vai ser uma reintegração familiar, né? Okay. Retorno para a família. E não conseguiu um potencial adoção, ou a criança não quer nenhum nem outro, ele é transferido para casa lar. Então existe um abrigo, então, que é o abrigo que você falou. Deixa eu ver se eu entendi direito. É que muda a terminologia. Aí de abrigo vira casa lar. Então, se passar de 18 meses, ele vai para uma casa lar. Isso. Ok, então existe o abrigo de passagem em alguns municípios, o abrigo de 18 meses... E as casas municípios grandes, com porte maior, só não me lembro o tanto de habitantes certo. Que tem que ter e tal, mas municípios maiores, ele consegue ter todas as modalidades de acolhimento normalmente. Okay. Então, abrigo de passagem, abrigo institucional, casa-lar, família acolhedora. Que é o caso de Campinas, por exemplo. Que é o caso de Campinas, São Paulo. Mas municípios menores... Tudo é uma coisa só, vira abrigo. Tudo vira abrigo. Então, a casa-lar é também o que vai ficar até 18 anos. A casa-lar é o que vai... Isso acaba atrapalhando um pouco também, né? Muito. Atrapalhando? Porque vira uma confusão, né? Se tem criança de 10 meses com crianças, com jovens de 17 anos. Olha, eu assim, não porque eu tenho uma inclinação ao acolhimento familiar, mas o abrigo, ele é uma instituição complexa, para não dizer que falida, né? Porque, é um modelo, assim, que não tem como. Como que você, numa empresa, pega uma empresa, não precisa ficar falando de acolhimento. Você tem um funcionário que ele tem mais ou menos assim uma média de uns 8 chefes. No final das contas, ele vai fazer o que ele quer? Ele vai fazer o que ele quer, ele não vai seguir as orientações. Nem ele sabe o que ele vai estar fazendo. Porque um chefe fala de um jeito, o outro do outro, e do outro do outro. Por fim, ele falou assim, fazer tem que ser feito. Eu vou fazer do jeito que eu quero ou eu não vou fazer. O que você está me dizendo, então... É isso que é abrigo. É assim, vamos lá. Eu sou uma criança, eu preciso de um referencial. Se o meu pai e a minha mãe, numa casa boa, eles têm pensamentos diferentes, eu já vou ter um problema em relação a comando. Eu vou para um abrigo social, esse abrigo social, o casa-lar, seja o nome que a gente for dar, eu estou falando de 8 pessoas, no caso ali, que são os meus pais adotivos, né? E que vão ser minhas referências. Sociais. Então, um deles pode dizer, não, você pode assistir televisão. O outro diz, não, você não pode assistir televisão. Um diz... De manhã... A educadora fala pra mim, não, você não vai, você não vai assistir TV se você não toma banho. Ok. A da tarde fala, não, tá tudo bem. Faz o que você quiser. Não precisa tomar banho, tá tudo bem. Não tem deixa uma você ficar regra. quieto, né? Tem, mas é
relativo, né? A regra é posta não pela... Não tem um padrão, porque... Não tem, Cada um não cria tem a um sua padrão. Tem um padrão. Tem regras mínimas. E treinamento? Horário de... Tem treinamentos, mas assim, uns treinamentos rasos. Por exemplo, no meu ponto de vista, né? Vai ter profissionais que podem discordar, mas a justificativa sempre não tem recurso para isso. Mas no meu ponto de vista, como em alguns países isso já é real, ser educador social, ser cuidador, mas no caso educador, teria que ser uma graduação. Entendeu? Miriam, para mim atuar profissionalmente, eu me amparo nas ferramentas, nos instrumentais sociais, porque eu tive uma graduação que me ampara para isso. Então, nessa ação, se não usar, isso aqui não deu certo, isso aqui dá certo. Eu sigo um protocolo de atuação profissional e eu tenho até, inclusive, um conselho. Por que educador social com crianças marcadas pela vida, com histórias difíceis, vivendo na coletividade, porque hoje em dia eu não desconheço alguém que tem 20 filhos, mas no abrigo tem 20 crianças. Tá? Desconheço gente que consegue uma pessoa resolver simplesmente, sem um conteúdo, sem uma formação. Então, a pessoa minimamente tem que ter uma graduação, minimamente tem que ter um treinamento, minimamente tem que ter uma supervisão que vale mesmo, de fato. Mas você está me dizendo mais uma coisa, então. Olha só, da mesma forma como a igreja pode complementar um salário de um professor, por que uma igreja... Então, porque eu sei onde vai parar esse assunto. Se a gente for chamar, por exemplo, o prefeito da cidade de Campinas, e eu não tenho nenhum problema com relação a ele, eu votei nele. O meu problema com ele são os buracos daqui do meu bairro. Mas tudo bem, vamos para frente. Ele vai dizer para mim que existe uma limitação de recursos e que com a limitação de recursos você tem automaticamente um perfil de pessoas que você consegue contratar. Uma pessoa graduada com formação não vai se submeter àquele valor. Ok, de novo vamos para a igreja. Será que a igreja não poderia se envolver e complementar como campo missionário isto? Novamente fica para os pastores pensarem nessa possibilidade, Sim. É uma questão disso. Agora, uma área vasta. Não, tem possibilidades, tem campo. Agora, o que acontece é o seguinte, a Rosana, toda vez que ela fala sobre isso, ela chora. Porque ela fala, as crianças, elas são massinhas de moldar. Conforme você pega elas mais jovens, você consegue moldar elas exatamente para o que você quiser. Para o bem e para o mal. E a igreja, a gente quer que as pessoas, a gente fala que as pessoas, que a gente quer que as pessoas sejam transformadas. Que as pessoas... Só que, na verdade, você está falando de um monte de material humano, desculpa usar esse termo dessa forma tão escrachada, que está disponível, que está carente, que poderia ser moldado e que não está sendo moldado. E aí eu já vou te dar a deixa para voltar para aquele jovem de 11 anos de idade que diz para você, eu não quero ser adotado, vou continuar ficando aqui e vai ficar até 17 anos e 364 dias, porque quando fizer 18 anos vai embora. Aí eu quero que você fale um pouquinho sobre família acolhedora. Vai lá, explica o que é família acolhedora e como é que a gente pode conectar uma coisa com a outra. Então, o acolhimento familiar no Brasil é uma coisa recente. Tá? A gente tem, inclusive, a pessoa que foi, assim, referência para transformar isso em lei estadual e federal e tudo, né? Que foi gradativa, é a Jane Valente, aqui da cidade de Campinas, né? Então, é tudo muito novo. Mas é difícil não falar de acolhimento familiar conhecendo o acolhimento familiar também em outros países, né? E conhecendo um pouco do nosso sistema. No meu parecer, o acolhimento familiar, ele é uma resposta da igreja antiga de cuidado com o necessitado, né? É uma resposta antiga. A gente, quando olha para as escrituras, a gente tem uma série de pessoas que foram acolhidas por seus familiares, como Ló, por exemplo, né? E aí, de uma forma indireta, se você olhar, você pode olhar por dois ângulos. Moisés, ele pode ter sido um filho adotivo, mas ele também pode ter sido uma família acolhedora ali. Né? Porque você tem, no acolhimento familiar, você tem a criança morando com um que não é familiar e a mãe indo e vindo visitando essa criança. E a gente tem essa história, né? Em Moisés ali você tem a mãe cuidando de um filho que está numa outra pessoa que não é a família dele de fato. Entendeu? Eu sei o que é família acolhedora, mas será que todo mundo sabe? Acho que vale a pena família explicar. Não, então, mas assim, tô dando esse panorama... Faz total sentido.
Porque que é isso? Você está dizendo Moisés foi abandonado pela família por uma necessidade. Não foi abandonado, mas foi necessário, Sim, foi necessário, né? Um abandono... Foi cuidado por uma outra família e mesmo sendo cuidado involuntário. pela família, a mãe pôde fazer visitações Essa ação constantes e tudo. Ok. Mas aí você tem... O que é acolhimento familiar? Você tem uma criança que está impossibilitada de ficar na sua família, e aí a gente pode falar de vários fatores, Ok. né? E uma família com disponibilidade para recebê-la e dar os princípios e valores que ela precisa para seguir em frente e se tornar um adulto responsável. Então, calma. Então, ela vai morar na sua casa durante esse período que a família está impossibilitada. Ela vai ser seu filho, literalmente. Tá. Então... Deixa eu tentar decodificar isso. Vamos chamar aquele jovem de 11 anos de Mr. X. O Mr. X, ele não foi adotado, não quer ser adotado. A família não tem condições nenhuma de levar ele novamente para morar junto com ele. Ok. Se eu sou um membro de uma igreja, sou um cristão, independente se eu sou membro de uma igreja ou não sou, qualquer pessoa pode fazer isso. Tá? Mas vamos pensar eu como cidadão cristão. Eu e a Dominique acabamos de nos casar, somos um casal, a gente quer fazer uma transformação na vida daquela criança. A gente vai até aquele abrigo, conhecemos as pessoas, conhecemos aquele jovem, existe toda o match entre eles, não é assim que funciona? Não. Como que funciona? Uma coisa para ficar clara para entrar no abrigo e conhecer as crianças hoje em dia não é como era antigamente. Ok. Então você não entra simplesmente porque são casos de sigilo de justiça. Ok. Então para entrar você tem que entrar com alguma proposta específica, né, e depois de um treinamento junto com a instituição. Mas não dá muito match porque esse menino de 11 anos, ele já está inserido no serviço de acolhimento. Uhum. Então, não é digamos assim, não é um protocolo, não é um fluxo sair dali para ir para a família acolhedora. O fluxo para acolhimento familiar foi identificado que essa criança precisa de acolhimento, e hoje o ECA diz exatamente isso, que prioritariamente a criança seja acolhida em família acolhedora. Ok. Não havendo vaga, ela é destinada para outros serviços, Ok. para outras modalidades. Tá. Entende? Então, esse que já está dentro do acolhimento, é bem improvável conseguir depois fazer a transferência dele para a família acolhedora. Porque assim como o abrigo, a família acolhedora também é para ser 1 ano e meio de acolhimento. Ah, ele tem um período. A lei, ela vale para todas as modalidades. Tá, então, para eu poder entender até, eu estou fazendo aqui bem aquele papel daquele camarada que não entende nada, porque eu sei que se eu passar para você vai explicar tudo, mas vai ficar sem graça. Vamos lá. Vai ficar sem graça. Você, digamos que eu queira, estou falando primeiro agora de adoção, ok? Eu quero adotar. Eu me submeto a todos os protocolos necessários, dentre os quais eu tenho critérios que eu coloco também, né? Então, e aí automaticamente o assistente social, o governo, o Estado vai tentar encontrar algumas pessoas que possam fazer vinculação com aquilo e aquilo vai dar destinação até que eu consiga fazer uma adoção. Isso é dessa forma. Uhum. Família acolhedora é também dessa forma? O processo para se tornar família acolhedora é muito parecido com o processo para se tornar família adotiva. Tá. Então, para ser ambas as situações, você tem que ir até um serviço, no caso, até o judiciário, ou então até o serviço de acolhimento familiar, se apresentar como candidato. Lá você vai passar por entrevistas, você vai passar por treinamento, por capacitação, e aí você sai habilitado para ser família acolhedora. Assim como na adoção. E ambas as situações você pode também, que é uma crítica que eu tenho, escolher a criança que você quer acolher. Né? Porque hoje no nosso país a criança ela ainda é um grande produto. Né? Ela é um produto. Com ela como um produto, inclusive por e nós, questões, né? Não só o nosso sistema lida como produto, nós lidamos com ela como produto. Sim. Ah, mas adolescente eu não quero acolher, adolescente eu não quero adotar. Né? E aí você escolhe o perfil. Eu tenho mais habilidade com criança de 0 a 3, de 5 a 7. Então o processo é o mesmo. A diferença é que o ECA prevê que, para ser família acolhedora, eu não posso estar na fila da adoção. Ok. Porque senão seria tipo um test drive. Eu diria, estou testando aqui, depois vou adotar. Depende do ponto de vista. Mas pode ser, né? Porque se for olhar ela como um produto, seria um test drive. Sim. Mas se você olhar como pessoa, sim, talvez a família acolhedora deveria sim poder adotar. Entendi. Sim, entendi. Porque a criança, se vincula emoções. Ela já se estabeleceu na família acolhedora. Sim. Né? O processo, vamos pensar, eu até tenho uma amiga, inclusive, nos Estados Unidos, que ela foi família acolhedora, né? E lá funciona dessa forma, por isso que as pessoas às vezes ficam confusas quando vê alguns filmes.
E lá, a família acolhedora, caso a criança que ela está acolhendo, o caso caminhe para a adoção, não seja possível voltar para a família, a primeira consulta de adoção não é para quem está lá na fila, é para quem está acolhendo. Olha só. Né? E lógico que o que faz sentido, né? Faz sentido. Né? E lógico que tem que ser consensual. A criança, se ela deseja ser adotada por essa família acolhedora e a família acolhedora deseja, ninguém melhor do que a família acolhedora para adotar, gente. Com certeza. Porque ela tem a história dessa criança, contato, ela fez né? todo o molde dessa criança. Já tá ali com ela. Já tá ali com ela. E meio. Né? Então, mas no Brasil é entendido que se uma família acolhedora desejar adotar, ela burla a fila. Entendi. Então a criança é produto. No meu parecer, ela é produto. Para outros, tem muitos profissionais que não entendem desta forma. Okay. Mas se eu pensar no desenvolvimento psicossocial dessa criança, o prejuízo é dela. Na hora que eu arranco ela da família acolhedora, eu falo, olha, meu amor, a tia agora termina por aqui, quem começa é por aqui. Porque ainda corro o risco dessa família que adota não querer continuar contato com a família acolhedora. Pode, porque ele tem essa prerrogativa. Ele pode dizer, não quero corte. E aí ele quer viver o momento dele e o dele sobre a criança. Sim. E a criança não tem voz. Sim. Você corta totalmente o contato. Sim. Aliás, eu já tive... A Rosana até contou que já aconteceu com uma família que ela conhece, exatamente isso, e que depois que o jovem ele chegou a uma determinada idade, ele procurou a família acolhedora, dizendo, agora eu tenho autonomia para dizer, eu quero ficar com você, quero ficar próximo de você, quero me aproximar, e isso é muito lindo. Agora, veja, o que eu acho que é interessante? Toda a nossa conversa, talvez algumas pessoas devem estar dizendo assim, poxa, mas esses assuntos são tão profundos e a gente está trabalhando eles de forma mais rasa. E é assim mesmo porque a gente tem tempo, a gente pretende terminar aqui no máximo em 4h30. Mentira. Em 7 dias a gente termina. 7 dias. Mas a Miriam, a gente vai trazer ela em outros momentos e eu já estou anunciando para você. A gente vai trazer pessoas que trabalham dentro dos abrigos sociais. A gente vai trabalhar, se possível, trazer aqui diretores dessas entidades. A gente vai tentar trazer, talvez, uma mãe social, que é uma dessas funcionárias que trabalham lá, essas pessoas que a gente falou que são os 8 donos do cachorro que morre de fome quando é alimentado por 2 donos. Ele é um dos 8 donos dessas crianças. Então, a gente vai tentar mostrar a partir dos olhos dessas pessoas para vocês. E a ideia é sensibilizar cada um de nós para que nós enxerguemos que existe essa necessidade de a gente trabalhar. Agora, eu quero ir para o lado, de novo, da pessoa Miriam, tá? A Miriam, ela se casou com Wesley e a Miriam não teve filhos. Por que a Miriam não teve filhos? Por questão de não quis ou porque não pôde ter? Deus não nos permitiu ter. Questões questão de saúde, biológica, né? Tá. E isso foi muito tranquilo no nosso coração. A gente sempre, quando a gente casou, eu falava de adoção, né? Sempre uma coisa que estava no meu coração. E o Wesley acolheu com muita tranquilidade. Afinal de contas, o Wesley é um grande presente de Deus na minha vida. Que todos saibam. Essa daí, uau. Nossa, ele é assim, nossa. Mas aí, assim, ele sempre gostou também dessa ideia. Mas aí, no decorrer, muito tempo trabalhando também com esse tema, chegou o ponto que a gente precisou ouvir o não, né? Não é possível vocês terem filhos mesmo, né? E aí, a gente nunca quis também testar Deus, de falar, eu vou fazer todos os métodos possíveis. E a gente descobriu que para fazer todos os métodos possíveis, a gente tinha que ter fé também. E aí, só que eu ia ter que fazer fé com dívida. Então, eu preferia fé sem dívida. É melhor, né? É melhor. Né? E aí, a gente descansou nosso coração e a gente entendeu que, então, talvez o que Deus tinha para nós era filhos na fé. E aí, foi onde a gente começou a pensar, Deus é via adoção ou via acolhimento familiar? E aí? E aí a gente entendeu que era via acolhimento familiar. Porque o acolhimento familiar me permite abençoar inúmeras crianças. Na adoção, não. Na adoção eu posso adotar 1, 2, 3, mas o nosso sistema ele é tão moroso que para mim conseguir adotar muitas crianças eu vou estar com mais ou menos 80 anos, né? Então, eu entendo que o acolhimento familiar é o ministério que Deus nos deu, é os filhos do coração que nós vamos levar quantos a gente quiser. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu realmente estou apaixonado pela forma como você está conduzindo essa conversa, mostrando o seu coração para a gente, porque vem totalmente ao encontro daquilo que a gente tem falado, daquilo que a gente tem orado, daquilo que a gente tem pensado e planejado. Porque qual que é a grande sacada? A gente está nesse momento com um filme que está saindo até de cartaz agora, deve ter saído, chamava A Forja. Esse filme A Forja nada mais era do que um empresário que pegava um funcionário e ele ficava discipulando esse funcionário por um determinado período e transformou a vida daquele
funcionário. E a Rosana já trouxe aqui para a gente numa conversa, dizendo assim, imagina que você pode pegar, se colocar à disposição, de modo que pessoas venham conviver inserido na sua casa por um período de 2 anos máximo, e que você pode ter um discipulado cotidiano, diário, de inserir sobre essa pessoa quem você é, de permitir que essa pessoa enxergue o que você tem, de enxergar o seu Deus, ao ponto que essa pessoa pode dizer, o teu Deus será o meu Deus. Sabe a história da Noemi? Ele diz assim, eu quero isso para a minha vida. Então, o que você está me dizendo é que você, pela permissão de Deus, eu vou usar até tudo isso, olha só, pela permissão de Deus, você não teve filhos e hoje você é uma mãe social, não é uma mãe social, você é uma tia da família acolhedora, é isso? Tia, é isso. E quanto tempo já aconteceu isso? Como é que tá isso? Conta pra mim. Então, a gente foi habilitado no mês de, acho que comecinho de dezembro. Dezembro agora, 2024. 2024. Nossa. Então foi bem rápido, foi né? Foi bem rápido, a gente fez. Assim, foi uma habilitação até curiosa, porque eu já fui funcionária nesse lugar. Olha! Né? Eu fui funcionária da família acolhedora lá em Valinhos. Eu fiz parte do comecinho lá da implantação do serviço. Fiz muito treinamento de família, habilitação de muitas famílias. E eu tinha isso guardado no coração, né? Um dia eu gostaria de ser, mas não sabia se seria e tal. E aí a gente tomou esse passo. Né? Aí eu fiz questão de fazer todo o processo como se eu fosse a primeira vez mesmo lá, porque eu agora estou do outro lado, né, disso. Então, eu fiz todo o processo de capacitação com eles, e aí eu informei que eu não poderia acolher no mês de dezembro, porque a gente tinha uma viagem para fazer, né? E aí, então, quando foi agora, segunda-feira, agora fez 1 semana que chegaram 2 princesas para nós. Né? Uma de 3, outra de 13. A gente 13 e 3. E 3, são irmãs, 10 anos de diferença. Quando a gente fez o nosso processo, a gente não escolheu faixa etária. A gente deixou aberto para que Deus mandasse quem Ele separou para nós. Eu não queria separar, eu queria que Deus desse. E aí vieram essas 2 irmãs. E a gente está vivendo um tempo muito precioso. Muito precioso, né? Imagina, uma casa de 11 anos casados, tudo super organizado, né? Tudo no lugar. De repente, a sua casa tá cheia de brinquedo. Mas ela tá cheia de diversão, ela tá cheia de sorrisos. E ela também tá cheia de coisas pra gente dar sentidos, né? Então, tá sendo muito gostoso pra gente colocar alguém pra dormir e falar que Jesus tá presente nos sonhos dela, no sono dela, na vida dela, nos desejos dela, né? Domingo elas foram na igreja com a gente, e aí a gente não levou elas para a salinha de aula, para elas começar a se ambientar e gradativamente tudo, né? E ela ganhou uma Bíblia, a adolescente, e ela anotando os versículos da Bíblia de 1 semana só com a gente. Eu falei, Deus, é disso que a gente tá falando, é isso que elas precisam, né? E a gente já tem tido conversas em 1 semana muito preciosas, né? Especialmente de ajudar ela nesse processo de cura mesmo, e de entender o amor de Cristo superabundando na vida dela a partir das oportunidades que Deus tem dado, né? Então a gente só quer ser instrumento do Senhor na vida dela, assim como foi na minha. Independente do que ela passou antes, dos traumas. E a nossa tarefa é ensinar ela a amar esses pais, porque esses pais foram instrumento de Deus para ela chegar nessa terra. Então ela precisa conseguir entender o amor de Deus superabundando, né? E entender que Cristo é superior a tudo isso e Ele pode curar tudo que foi, e ela seguir com a esperança maior que é Jesus na vida dela. Então, é isso. Não vou dizer que é um trabalho simples, porque a gente lida com o desconhecido. Sim. Né? Tem muita história que ela pode nunca contar, mas é a ação do Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, ai, nossa, mas e na hora de devolver? Na hora de devolver, vai doer? Vai. E tem que doer. Se não doer, é que não é normal, né? Mas Deus que sustenta a gente, não é? É óbvio. Eu sou a adulta da relação. E aí, porque eu não quero sofrer, eu não quero ficar triste, eu não quero sentir falta, eu prefiro não acolher e não fazer a diferença. Isso pra mim é muito egoísta. Sim. Você pode fazer a diferença na vida desse jovem de um modo... Porque eu não tô só fazendo a diferença, elas fazem diferença na minha vida. Sim. Eu e o Wesley estamos sendo lapidados pelo Senhor.
nesse processo. A gente, no nosso casamento, a gente está tendo que fazer concessões agora, né? A gente tem coisas que a gente está começando a ser testado que a gente não precisava antes, né? Então, não é só elas que ganham. Mas, Miriam, A gente ganha muito mais. alguém vai ouvir falar assim, mas isso é fácil para um casal que não tem filhos, então já era uma necessidade, você trouxe agora crianças para sua casa. Eu tenho 2 adolescentes na minha casa. E aí, qual que é a tua... Traz mais um para poder ensinar o que você já ensinou para os seus 2. Porque, inclusive, eles vão influenciar esse jovem. Isso é uma das Já coisas que a ensine o Rosana ID tem de falado. Jesus na vida dos seus filhos, trazendo o outro. Na prática. A Rosana fala sobre isso. Ela fala assim, puxa, se você já tem um ambiente formado na sua casa, com filhos que podem, inclusive, servir de referências para ele, na brincadeira a coisa vai acontecer, no jantar vai acontecer. Você não precisa... Talvez o seu desafio, agora eu me permito falar isso, talvez o seu desafio seja até maior do que uma pessoa que não tenha outros filhos. Concorda comigo? É que no teu caso, você tem uma formação que te permite enxergar de um jeito diferente tudo isso. Mas assim, né, o desafio é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, né? Então, Não é simples. Eu não vou dizer que acolher 2 crianças em casa é simples. Até mesmo que as pessoas falam, parece, mas na prática não é assim. Na prática não é simples, não. Pode até parecer na nossa fala, mas não é. A garotinha que está comigo, ela está bastante marcada com a história. A de 13? A de 3. A de 3 está mais marcada do que a de 13? As duas estão, mas Ok. a que está expressando maior né, dificuldade, maior sofrimento está sendo a de 3. Né? Birras, choros contínuos, né? E a gente fica olhando assim, e agora? O que seria isso? Né? O que é a birra? Né? O que é a descendência pecaminosa? O que é a marca da história? Né? Então, a gente tem que ter todo um manejo, uma habilidade ali para poder conseguir interpretá-la e dar o direcionamento que tem que ser dado. Então, não é fácil pra gente. Mas, Miriam, existe um dossiê que vem junto com as crianças dizendo quais foram os tipos de abusos, quais foram as ocorrências que tiveram com esses jovens? Assim, a equipe técnica, o assistente social e psicólogo, ele dá um breve panorama, né? Mas é exatamente para você não estigmatizar a criança, né? Já de falar, é por isso, já é por isso. Então, não é muito prudente você ficar dando muito conteúdo dela, mas tem um mínimo que tem que ser dado. É uma criança que ela é vítima de violência física, qual o contexto que ela tá, sexual, ou uma negligência, né? Porque a gente tem que... Sobre negligência, tem muito o que se falar sobre negligência, né? Esse é um tema para outro momento que eu acho que também é muito bom para ser dito. Mas não é dito escancaradamente. E eu, por ser da área, optei a não saber nada. Entendi. Para eu não contaminar minhas intervenções com elas. E deixar que o que aparecer a gente vai trabalhando gradativamente. Me apaixonei pela Miriam. Eu tô aqui já. O negócio é o seguinte, eu quero fazer a pergunta para todo mundo que está assistindo a gente, é o seguinte, você quer que a Miriam volte aqui e a gente converse muito mais? Sim, né? É isso eu posso aí. responder sim. Essa partezinha aqui é a sua, a tua parte final para ela. Aqui, Minha, pra gente finalizar, então? Tá Aham, preparada? vamos Porque lá. eu não tô preparada pra finalizar, não. Eu quero continuar. Na verdade, eu quero continuar escutando. Eu juro que eu falo tem mais. muita história. Na verdade, assim, a ideia é... A gente vai ter que fascicular o que a gente tem que conversar aqui. A gente tem que colocar em episódios, você em pílulas, né? Senão não dá, muita coisa. Aquelas. Eu fiquei muito quietinha porque eu fiquei escutando a história. Eu já entreguei isso aqui pro Rony e falei, não, esse aqui é seu. Passa pra cá. Esse aqui é seu que agora eu quero escutar. Eu falo mais, eu juro que eu falo mais, mas foi muito gostoso, foi muito interessante escutar a sua história. Eu queria que você deixasse uma reflexão sobre a importância do acolhimento infantil, um testemunho, o que você fala, para você olhar para a câmera e falar assim, agora é com você. O que você, nesse tempo todo, nessa experiência? A experiência toda, de toda a sua vida, que você condense em algumas palavras. Da Miriam. Eu acho que, em resumo, um versículo que representa a Miriam e a história da Miriam, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nem é que eu sinto que Deus me cobra, mas eu sinto que eu recebi muito. E todos nós recebemos muito. Todos nós recebemos uma graça super abundante, que ninguém consegue descrever o tamanho. De um Deus que nós não conseguimos nem entender tudo sobre ele. E por que a gente demora tanto a expressar o amor de Cristo na vida de quem precisa, e num campo tão vasto, tão carente, porque o que as pessoas mais precisam é de referenciais seguros, de modelos de vida que fazem sentido, entende? E nós temos a oportunidade de ter lares que expressam a glória de Deus. Se o seu lar não expressa a glória de Deus, precisa estar mais perto dele. Mas expressar a glória de Deus e guardar num bolso, tem coisa errada aí, né?
Então, assim, o meu coração é que toda uma igreja se despertasse e esvaziasse os abrigos. Né? A gente tem história de uma igreja nos Estados Unidos que conseguiu fazer isso. Ao ponto que quando foi no judiciário e falou, não, mas não tem mais criança para acolher, já estão todas dentro de família. Né? Um raio de 180 milhas, parece. Assim, me arrepia. Um sonho de consumo que as nossas igrejas entendessem que... Eu lembro que quando eu estava em Asa de Socorro, eu vou fazer um destaque, tá? Eu não tenho coragem de ir para tal lugar. Não vai, porque talvez esse não é o seu chamado. Mas o seu chamado às vezes está do lado da sua casa, entende? O seu chamado é que a sua família seja uma referência para uma criança que ainda não tem, né? Então, não tem referência. Campo missionário, talvez, é acolher uma criança. É abrir teu coração, a tua vida e se permitir ser moldado pelo Senhor. Você quer crescer em Jesus? Então, faça de forma prática. Traz alguém ali para dividir aquilo que Deus tem te dado. Né? Nós temos esse potencial, nós temos esse lugar que carece. Essa seara é realmente grande falta, os ceifeiros. Né? E ela está do lado de você. Aqui em Campinas, lá em Valinhos e vários municípios. Né? Porque um detalhe é que você precisa ser morador daquele município. Então não dá para ser Campinas lá em Valinhos. Né? Mas é isso, é a grande comissão. Você quer fazer parte da grande comissão? Né? É isso. Uau! Ultimamente eu tenho falado muito uau aqui. Acho que a gente está trazendo gente muito interessante, a gente está falando muito uau. Miriam, o que ficou um pouco de dúvida para mim aqui, que talvez valha a pena a gente, antes de fazer o encerramento, a gente buscar. Essas crianças, elas passam a viver a rotina sua, que você propõe. Elas estudam onde você propõe, elas frequentam junto com... É isso? É exatamente assim? É isso. É igual agora, as duas meninas, elas estavam numa escola longe da nossa casa. A gente conseguiu hoje, inclusive, a transferência delas para mais próximo. Então, eu tenho a guarda provisória delas e eu respondo como os pais dela. Então, eu tomo todas as decisões da saúde e tudo. Só que, juntamente com isso, eu respondo à equipe técnica do serviço de acolhimento, porque eles são a ponte entre eu e o judiciário. Né? Então, ela que faz o relatório contando para o juiz como que a menina está no acolhimento, né? E aí, assim, a criança, ela tem contato com seus pais biológicos ou com o avô, com o tio, conforme a situação do caso. Tá? Então, tem momentos que a equipe técnica vai lá, busca ela vai para visita e depois traz a criança de volta. Entendi. Então, a gente tem uma equipe que acompanha em todo o processo também. Mas eu sou a principal responsável legal por essas crianças nesse período. Então, eu ensino a ler, a escovar dente, eu dou o limite, agora você não vai ver TV, agora você vai estudar, entende? Então, ela, nesse momento, é minha filha provisória, digamos assim, né? Então, a gente cuida com os termos para não confundir papéis, né? Pai, mãe, então, tio e tia. Mas é isso, eu sou a principal responsável por ela. Se acontecer alguma coisa, eu respondo legalmente por ela, como se fosse por um filho. É impressionante e muito legal, muito rico. Tá? Ó, Lucimara, você que está me ouvindo aqui, eu tô começando a gostar da ideia, hein? Eu tô com tanto projeto. O meu grande projeto é fazer com que pessoas sejam despertadas para isso. Talvez em eu dar mais tempo para isso, eu vou conseguir ter muito mais efetividade do que eu efetivamente pegar só para mim essa responsabilidade. Mas está começando a falar... E assim, gente, não é sobre recurso financeiro. É sobre recursos humanos. A gente até tem hoje igrejas muito boas para recursos financeiros. Mas vamos sair disso, vamos entrar para o recurso humano, vamos para a parte prática. Quando você olha para Jesus, você não vê Jesus fazendo várias vezes o pão, multiplicando o pão e o peixe. Você vê Jesus várias vezes cuidando do quê? 2 vezes apenas ele fez isso. Entendeu? E por que a gente faz muito mais isso do que as outras ações que Jesus fez? Que é cuidar da alma, do espírito, dessas pessoas que carecem. Ressignificar suas vidas com aquilo que realmente transforma, que cura. Sim. Como é que as pessoas elas fazem para se envolver? Pra entender? Eu ia falar a mesma coisa. E já pensou, assim, pessoas como o Rony, outras pessoas que estão assistindo, começa se a arder, interessaram. o coração começa... E aí, como é que o cara vai? A primeira coisa é assim... como é que o cara vai conhecer sobre isso daí e entender? Como é que ele começa a entender um pouco mais? Então, pode entrar no site, né? www.familiaacolhedora.org.br. Tem
Em Campinas, nós temos a Guardinha, que roda o Serviço de Acolhimento Familiar Conviver. E nós temos também o próprio município de Campinas, que tem um serviço de acolhimento familiar, que é o Sapeca. Então, você pode se inscrever tanto pelo Sapeca quanto pelo Conviver. É só entrar no site, colocar acolhimento familiar Sapeca ou acolhimento familiar Conviver, tá? Quem for de Valinhos, né, no caso eu tô em Valinhos, é só colocar Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos, Família Acolhedora. Já vai entrar, já vai sair os telefones de contato, página do Instagram, site. Então, todos esses serviços que eu citei, é só colocar lá que vai aparecer. Se você entrar também em www.geraçãodoamanhã.org.br, você vai encontrar nesse site tudo sobre acolhimento familiar e os serviços que existem no Brasil. Tá? E também eu estou à disposição para falar com você se você tem mais dúvidas. Se você quer ser família acolhedora, entra no meu Instagram, que é @miria.arnt. Né? Então, acho que depois se quiser escrever, que é Miria com Y, N no final, né? O Arnt é só uma vogal, então ARNDT. Vai ter que soletrar, a gente vai colocar é um pouco aqui. Complicado, mas se procurar lá Miria Arnt, você vai achar fácil no Instagram. E também até o meu WhatsApp, se quiser, compartilho o número. Para falar de acolhimento familiar, estou à disposição para qualquer momento, qualquer hora. Cara... Se quiser que eu vou na tua igreja falar de acolhimento familiar, eu vou. Mas vamos acolher essas crianças e adolescentes que carecem de vocês. Ficou aí a chamada, ficou a chamada. Você quer conversar sobre isso na sua igreja? Conversa com a Miriam. Chama ela para conversar na sua igreja. A gente tem que fomentar isso. Tá contigo. Tá comigo? Gente, eu tô aqui... Eu tô passando a bola quente hoje pra ela. Eu tô aqui só escutando, daqui a pouco tá comigo. Vai que é tua, Tafarel. Então, Miriam, eu quero agradecer pela sua participação, por compartilhar a sua história com a gente. Eu fiquei comovida, o Rony quer ficar com 10 crianças já. Tô querendo 10 crianças pra mim. Então, eu aposto que você que tá assistindo também se comoveu, se interessou pelo assunto. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Espero você aqui, pra gente conversar mais. Eu quero ter oportunidade de conhecer mais, falar mais. Sim. Divulgar a OPDO. Sempre, cada vez mais, a gente precisa fazer com que você se engaje nas nossas mídias sociais. Então, a gente tem mídia social no Instagram do OPDO, a gente tem mídia social do ObvioCast, vai estar aparecendo aqui para você entrar também. Esse podcast aqui, caso você tenha assistido, mas quer ouvir num outro momento, quer encaminhar para uma outra pessoa, ele está disponível nas plataformas do YouTube e do Spotify também, isso é muito importante. E a coisa mais importante é que você permita que Deus use a sua vida, que Deus transforme outras vidas a partir da sua própria vida. E o que eu trouxe aqui numa determinada conversa é: nós não somos seres perfeitos e nós não precisamos estar em condições perfeitas para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Isso mesmo. Nós precisamos estar dispostos, disponíveis a fazer alguma coisa. O Senhor, ele faz toda a transformação a partir disso. Como eu disse sobre as pedrinhas, ele fala: a gente precisa alimentar essa multidão. O que você tem aí? Você tem 5 pães, você tem 2 peixinhos. 5.000 homens foram alimentados. É assim que Deus age. Disponha-se. Deus, ele está procurando pessoas que ele possa capacitar, que ele possa instrumentalizar e transformar essa sociedade. A igreja pode ser um núcleo de transformação social. Miriam, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, muitíssimo obrigado pelo esforço de estar aqui conosco. O convite para que você volte e já está sendo feito no ar aqui. A gente vai ter a oportunidade de ter você mais vezes. Nos próximos episódios, como eu disse, nós temos aqui a nossa embaixadora da OPDO Instituto. Ela vai estar conversando muito mais, você vai estar vendo um pouco menos eu falando aqui, mas a pegada é essa. A gente não pode fazer menos do que aquilo que é a excelência que Deus deixou para que nós exerçamos. Muito obrigado, um abraço para você que ficou com a gente aqui. Dá um tchau para aquele pessoal ali, ó. Tchau, galera! Tchau!